Isso, aplauda mais forte ainda, porque é para o nosso Deus. Bom dia, povo de Deus, que a paz seja com todos. Que privilégio esta manhã maravilhosa, neste sábado, poder ministrar uma palavra viva, edificante, transformadora aos vossos corações. Eu confesso a vocês que essa mensagem irá muito mexer conosco. Até mesmo os que ouvirão pela internet, redes sociais, Facebook, YouTube. Essa mensagem é muito forte, que ela abrange toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos que temos que entender a história da igreja, do povo de Deus, como começou tudo. Mas temos que viver atualmente a graça de Cristo para cá. Mas precisamos entender, compreender o processo da salvação, da lei, para o nosso aprendizado. Por gentileza, abra comigo o Evangelho de Jesus Cristo, que nos escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Como disse, essa mensagem é abrangente. Vamos compreender, entender o reino de Deus. Às vezes, até a liderança, os pregadores, pastores, etc., podem estar um pouco equivocados em relação ao Evangelho de Cristo. Mas a minha missão, o meu trabalho como mensageiro, como profeta, como porta-voz de Deus, é transmitir através das redes sociais, da igreja. Onde eu estiver, eu posso ministrar a palavra de Deus. Tem nos dado autoridade, sabedoria e conhecimento para isso, ousadia e intrepidez. Nos dias atuais, precisamos ser ousados, porque o mundo, a religião, os céticos, os religiosos, quer sufocar, quer parar a igreja. E alguns, por causa disso, têm deixado de pregar o evangelho puro, verdadeiro, real. O evangelho que leva-nos a ser perseguidos, a ser maltratados, a ser humilhados, deixados de lado. Mas esse evangelho é do reino. Esse evangelho que muda o ser humano. É esse evangelho que nos garante uma eternidade. Vede a aparência de engano. Ser religiosos não resolve o problema. Por isso, vamos ler. Acharam? Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu desafio você, redes sociais, a ouvir essa mensagem até o final e depois dar o seu comentário. Por quê? É de suma importância, porque nós não sabemos de tudo. Podemos ter equivocado, ter errado. Quantos erros eu aprendi na minha caminhada, que eu achava uma coisa e Deus me revelou outras coisas. Usou homens, mulheres, para nos abrir a visão. Mas temos que ter a Bíblia como base, como manual, como a nossa regra de fé. Então, por gentileza, abra comigo aí, nesta manhã, Mateus capítulo 6, 33. Essa mensagem ela tem um título: Alcançando o Reino e Vivendo as Promessas. Eu vou ler. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Forte esse texto. Vocês crêem nesta palavra? Porque eu creio. Está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que disse isso. Se você crê, por gentileza, desocupe as vossas mãos e vamos dar nesta manhã a maior e a melhor salva de palmas. Isso! Aplauda mais forte ainda. Vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso. Deus
soberano, tremendo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o nosso Deus. Nesta manhã, vamos ministrar a tua palavra. Usa-me como instrumento, como ferramenta, como canal de bênção. Fala para a tua igreja de uma forma sobrenatural. Usa-me para fazer revelações, conhecimento. Pai querido, Deus amado, usa a boca do mensageiro e os lábios do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o resultado por qual foi enviada e mandada, em nome de Jesus, que assim seja. Queridos, estamos diante de um texto glorioso, bem no comecinho da caminhada do Senhor, nos traz essas revelações maravilhosas, porque é de suma importância que todo ser humano, ouvindo a palavra de Deus, deva praticá-la, porque o que está em questão é o futuro, é a vitória, é as bênçãos, é as conquistas. Mas que tipo de conquista? Qual a maior dádiva que Deus nos deu? Vamos entender, vamos compreender dentro desta mensagem. Por isso que é importante que você caminhe comigo e busque um tempo para ouvir essa mensagem. Porque é necessário, é preciso e urgente nos dias atuais. Para o nosso ponto de partida, igreja, quando Cristo veio ao mundo para cumprir a promessa dada a Adão no Éden, depois que ele pecou, que ele caiu, que teve o declínio da raça humana, onde passou a morrer, a sofrer, a ter problemas, Deus cumpriu o seu propósito em Jesus. Mas o povo depois continuava errando, pecando, buscando o reino da terra, as coisas da terra, o seu bel prazer, a sua vontade, os seus prazeres, igual está hoje, não mudou. Mas passaram muitos anos, mais de 2000 anos que Cristo veio ao mundo, e o pessoal continua, o povo, do mesmo jeito. E a igreja também se corrompendo, porque está deixando de fazer o papel dela, está deixando de cumprir o seu ID. Eu quero que os irmãos vá lá comigo, por gentileza, abra comigo a palavra de Deus, Isaías. O povo está do mesmo jeito, antes de Cristo, mais ou menos 750 anos antes de Cristo, o povo estava se corrompido. Deus levantou Isaías para alertar o povo, levantou também Ezequiel, levantou também Jeremias, mas enfim, acharam aí? Olha o que diz o texto, Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O povo estava corrompido, praticando coisas abomináveis, terríveis. Aí ele levantou os profetas para alertá-lo. Vamos fazer uma comparação com os dias atuais. O povo anda de qualquer jeito, de qualquer forma, praticando o que quer, e os pregadores, os pastores, para massagear o ego, determina, profetiza palavras boas, de vitória, de bênçãos, só. E o arrependimento? Tudo começa com arrependimento. Antes de Cristo começar a pregar nesta terra, Deus levantou João Batista no deserto da Judéia para pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para de errar, para de pecar, para de fazer coisa abominável, para de preocupar só consigo mesmo. Ame o ser humano, ajude o ser humano, divida o que você tem, já tem muito. Por que alguns vivem muito bem e outros pior? Tá certo que muitas vezes é o próprio homem que busca isso, o próprio homem, por não dar crédito a Deus, por vacilar, por cair, vai para a sarjeta, por vício, para as drogas. Mas a igreja não pode deixar de amar o ser humano, de ajudá-lo por causa disso. Imagina nós com Deus.
Quantos erros cometemos? Quantas falhas cometemos? E Deus nos perdoou, nos ajudou. Ninguém está de pé por mérito próprio. Ninguém chegou onde chegou por mérito próprio. É dádiva, é presente, é bondade. Não é pelo meu braço forte, pela minha mão. Não é isso. É misericórdia de Deus. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus agraciou você. Quantas pessoas nasceram com problema? Quantas pessoas não querem, não pode mais ir para a igreja, não pode mais buscar Deus, que não tem entendimento, deu problema de saúde. Então a questão não é essa. O povo estava na rebeldia. Aí eu vou ler com vocês agora, lá em Isaías capítulo 1, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Olha o que o povo estava fazendo. Vamos comigo lá, Isaías capítulo 1:16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Para de errar. Para de maldade. Isso aí é abrangente. Cada um sabe aonde o calo aperta. Cada um sabe aonde precisa melhorar. Eu estou aqui para falar que eu sou melhor do que ninguém. Mas todos nós temos uma dificuldade. Seja pequena ou seja grande. São dificuldades que temos que melhorar. Porque a Bíblia nos fala, Romanos 6:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não adianta eu me gabar, me achar que eu sou melhor que os outros, que eu não sou. Nós não somos. Tem um cargo, tem uma igreja presente, dádiva, bondade. Não temos mérito algum para isso. Mas Deus nos confiou algo grande e poderoso. Então toma posse, valoriza e faça o que é certo. Versículo 17. Aprender a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha só, amar, descer ao nível deles, sai do pedestal, sai da zona de conforto e vai aonde precisa. Trabalhe em função disso, porque quem agracia, quem dá as bênçãos é Deus. Quando você faz o que tem que fazer, o próprio Deus te abençoa. Mas nós estamos preocupados com aqueles que têm finança melhor, pode contribuir melhor, com bom dízimo, uma boa oferta. Não, precisamos atender a todos. No reino de Deus, todos são iguais. Vinde então, me diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, ele se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiseres e ouvides, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fosse rebelde, ser devorada a espada, porque a boca do Senhor o disse. Há promessas de bênçãos, vitórias, conquista, salvação, mas também tem consequência para aqueles que ficar, que não dá crédito, que não praticar, que não valorizar, que não fazer o que o nosso Deus nos pede. Por isso, estamos na mesma situação. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. O povo errou, o povo falhou, o povo pecou, estava no cativo na Babilônia, 70 anos, pelos pecados, pelos erros, pelas falhas, mas Deus lhes fez promessa. Duraria 70 anos o cativeiro e voltaria de novo à sua terra e ser uma nação poderosa. Mas precisaram de passar por um período de escassez, de dor, de escravidão, para Deus cumprir a promessa. Nós estamos nessa terra, nós somos forasteiros, peregrinos aqui, a caminho da salvação, a caminho da vida eterna. Qual é a maior promessa que Deus nos prometeu, igreja amada? Quando Jesus veio à terra, começou a pregar, o mundo estava assim, sem amor. Deus estava em silêncio com o homem. Segundo estudiosos, pesquisadores, Deus ficou 400 anos sem falar com o homem, de Malaquias até Mateus. Então Cristo veio, a terra estava em trevas, caótica, cheia de pecado. O inimigo estava dominando esta terra. Ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Ele veio aplicar em nós o reino dele. Mas o que é o reino de Deus? O governo de Deus, a presença de Deus.
a obediência às Escrituras, a obediência aos princípios de Deus. O homem entender, compreender que o reino de Deus não é só conquista na terra, mas a intimidade, a presença, a salvação. Isso é o reino de Deus. Não é patrimônio, não é bens permanentes na terra, mas no céu. Veio nos purificar, nos transformar, nos limpar, trazer luz. A terra estava em trevas, mas uma luz raiou, que é Cristo. Ele é a luz do mundo. Se nós andarmos sem a presença dele, vamos cair, tropeçar, se machucar, e será grande a nossa queda. Por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem Jesus, sem ele é impossível. Ele é a luz do final do túnel. Eu não sei o que você passa hoje, o que você está vivendo hoje, e não quero julgar se é por causa de erro seu ou erro de outros, ou principalmente porque está na terra e o mundo jaz no maligno. Não é do maligno, mas Deus permitiu e o homem também deu legalidade para o diabo atuar. O mundo em trevas, mas nós temos a luz do céu, a luz de Deus, que é Cristo, para humilhar nossa vida, os nossos passos, a nossa trajetória e nos garantir assim um futuro glorioso. Às vezes muitos pregadores pregam: vai para Jesus, aceita Jesus, tudo se resolve, tudo vai ser tranquilo, vai conquistar tudo que quer. Não é bem assim, não é assim. Muitos têm perdido por causa disso, que acham que porque ele é de Deus, tem que ter tudo nessa vida, não pode ter luta, não pode ter aflição, não pode ter escassez, não pode ter nada de problema, só coisas boas. Não é assim, não pode ter perda. O próprio Cristo foi perseguido, foi maltratado, humilhado por causa da palavra que ele pregava o reino de Deus. Os profetas foram perseguidos, os discípulos mortos na arena, queimados, a fio da espada, comido por animais, para espetáculo dos homens. Eles gostavam de massacrar os crentes. Estevão foi morto, pedrejado. Muitos cristãos foram mortos, está sendo morto no campo de batalha, defendendo o reino de Deus. E uma grande parte está no seu conforto, no seu condomínio, apartamento de luxo, nas suas mansões, carro importado, um carro caro, desfrutando do bom, do melhor, achando que isso é o reino. O reino não é isso. O reino é você lutar para resgatar pessoas das mãos do diabo, trazer pessoas para adorar a Deus e pregar a verdade. Mesmo sendo cristão, vai ter aflição, vai ter luta. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa alma tem uma recompensa. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardado, não somente a mim, mas todos que amarem a vinda do Senhor. Paulo foi decapitado, foi perseguido, preso, maltratado. Muitos foram mortos. E se prega o reino de Deus hoje? Só fartura, só benefício. Enquanto uma parte morre de fome, de comida literalmente, outra parte morre por falta de palavras, de mensagem, ensinamentos bíblicos. Pregadores coach, que pregam que o pessoal gosta de ouvir, dá uma sensação que isso é evangelho, mas você vai na íntegra, na prática, é perseguição, é dor, é sofrimento, é renúncia. Tem momentos bons? Tem. Tem momentos de alegria? Tem. Você está adorando a Deus, está sendo beneficiado por Senhor, alcançou a conquista, as bênçãos, projeto realizado. Mas, e quando vier a perseguição? E quando bater a tua porta? Me ajuda eu? Faça algo por mim? Ora por mim? As minhas panelas estão vazias, a minha despensa não tem nada, e vocês têm, e pode me ajudar. E aí, como é que fica? Lembra do jovem rico que correu? Ele se achava pronto, preparado. Ele correu e joelhou diante de Cristo e disse: Senhor, o que farei
para herdar a vida eterna? Quem pergunta quer resposta. Ele perguntou. E foi atrás de quem poderia dar a resposta exata, real. Aí Jesus disse: tem observado os 10 mandamentos? Sim. Desde a minha mocidade tenho observado isso, aquilo. Então está quase perfeito. Está quase bom. Só te falta uma coisa, jovem. Vende os seus bens, as suas propriedades, que são muitas, né? Vende os seus bens e dá para os pobres. Nesse momento ele ficou triste. Ele não estava preparado para aquela resposta. Ele não tinha pensado nessa situação. Porque ele queria os céus. Ele queria o reino de Deus, mas sem abrir mão. Eu não sei qual a situação sua hoje, mas a maioria talvez seria reprovado. Não ia abrir mão para os pobres, para o necessitado, porque o que ele tem foi Deus que deu. Mas aquele que deu pode dar muito mais. Aquele que deu pode realizar mais e mais sonhos seus. Porque Efésios 3:20 fala: e nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Ele pode realizar sonhos, mais sonhos. Por isso, o nosso maior sonho não pode ser aqui na terra, mas no céu, na vida eterna. As mansões celestiais estão na presença do Eterno para sempre. Se eu for olhar as dificuldades, o que me falta, o discípulo também passou por isso. O discípulo também viveu isso, esse episódio. Teve que renunciar, abrir mão de muita coisa para seguir ao Senhor. E eu te digo, hoje as igrejas, os templos, estão muito focados aqui na terra. Estão preocupados em viver aqui. Não que o cristão não pode viver bem, pode. A questão é, está preparado para ajudar o próximo? Está preparado para fazer o que Deus mandou fazer? Está preparado. O Senhor pode nos provar. Temos que ser igual às 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes estão preparadas, as loucas não. Ninguém sabe a hora, nem o momento. Vamos ser provados. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedaste, ou nu e vestimos? E quando vimos enfermo na prisão e foste vê-lo? Respondeu o rei: lhe dirás, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, quando a um desses pequenos não fizeste, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo
para a vida eterna. Forte, muito forte. Se não estivesse na Bíblia Sagrada, eu não diria isso. Palavras do Senhor, palavras de Deus. Essa mensagem é uma das primeiras sobre o reino que eu quero pregar, mas terá outras. Para terminar, eu quero ler com os irmãos Apocalipse 22, versículo 6. Olha o que fala. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou ao seu anjo para mostrar aos servos as coisas que breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, no versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. O tempo está chegando. Não dá mais tempo para brincar. Muitos não querem converter, não estão interessados, nem preocupados estão. Mas a igreja, ela tem um alvo, ela tem um foco. Salvação. Versículo 12. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e o derradeiro, o primeiro e o derradeiro. Aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Palavras do Senhor. Essa mensagem é a primeira dentre 3 mensagens sobre o reino de Deus. Queridos, toma posse. Viva a palavra de Deus e alcançaremos. Não olhe para o outro, mas olhe para Cristo. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo, ele fala, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Mas o justo, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A fé é crer, acreditar nas sagradas letras, nas sagradas escrituras e tomar posse e alcançar a melhor das promessas, a eternidade com nosso Deus.